base científica deles se baseia no uso do óleo de girassol, porque é um óleo que tem um acesso mais fácil lá, né? Não tinha talvez o acesso à oliva, e porque ele é um óleo de cadeias muito boas. Ah, se o determinado óleo é bom, se eu ozonizar vai ser melhor ainda. Não necessariamente. Será que assim vale a pena eu pegar um óleo muito nobre que tenha uma ação muito boa e ozonizar? Se eu já tenho um óleo de girassol, por exemplo, que eu sei que eu garanto essa ação, né? Então tudo depende para quê? Se é para uso estético, se é para quê? Então eu tenho que estudar. Ah, eu quero usar para ação antimicrobiana? Então eu tenho que comprovar. Eu vou estudar esse, vou ver. Esse é melhor que esse é mais indicado para isso, esse é mais indicado para aquilo. Tudo tem que se basear em estudos científicos, e é nisso que a gente se baseia aí todo o nosso desenvolvimento. Agora, então, por que, no caso da Filozão, dos produtos ozonizados, né, de origem, de referência, de qualidade da Filozão, vocês escolheram, então, o óleo de girassol, é isso? Atualmente, nós trabalhamos com óleo de girassol e óleo de oliva. Por quê, Fernando? Porque esses são os óleos mais estudados mundialmente. Desde início nos anos lá, diz a história, né, que em 1930, por aí, já tem a primeira publicação sobre o óleo ozonizado, eu já encontrei ela data de mais ou menos 1936. Dizem que o Tesla, né, numa época fundou a Tesla Ozone Company, e dizem que ele ozonizava óleos. Essa informação eu já procurei muito, assim, ela é repetida, mas eu não encontrei uma fonte, assim, 100% correta, né? Então eu sempre repito, mas falo que existe essa controvérsia. Enfim, desde essa época, os óleos, eles vêm sendo estudados. O primeiro curso que eu fiz de ozônio, que foi em 2004, que foi em Cuba, eu aprendi lá muita coisa, e lá em Cuba toda a base científica deles se baseia no uso do óleo de girassol, porque é um óleo que tem um acesso mais fácil lá, né? Não tinha talvez o acesso à oliva, e porque ele é um óleo de cadeias muito boas, porque ele tem uma grande proporção de ácidos graxos insaturados, então é um óleo que reage bem com o ozônio. Já na Europa, a gente tem estudos provenientes do óleo do oliva, porque o óleo de oliva já é um óleo terapeuticamente bom, sem ser ozonizado, né? Ele já tem uma ação anti-inflamatória importante. Lá tem muita oliveira, né? Ele já é um óleo bom para a pele, enfim. Então, lá a gente tem muita... Então, assim, todas as bases bioquímicas, todas as bases, né? Porque quando a gente vai usar um produto para uso tópico, para colocar numa condição assim, a gente tem que ter estudos dermatológicos, de toxicidade, para ver se esses produtos que a gente está gerando, eles não geram um efeito colateral a longo prazo, uma irritação, etc. Então, nós optamos inicialmente por trabalhar com esses óleos que são, primeiro, bastante seguros e bastante estudados, né? E a gente consegue, então, ter bastante segurança nessa utilização. Não significa que outros óleos não tenham potencial clínico, mas a gente precisa ter os testes adequados, né? E segundo, eu sempre falo assim, as pessoas elas têm uma ideia muito errada no sentido de que assim, se o determinado óleo é bom, se eu ozonizar vai ser melhor ainda. Não necessariamente. Será que assim vale a pena eu pegar um óleo muito nobre que tenha uma ação muito boa e ozonizar? Se eu já tenho um óleo de girassol, por exemplo, que eu sei que eu garanto essa ação, né? Então tudo depende para quê? Se é para uso estético, se é para quê? Então eu tenho que estudar. Eu quero usar para ação antimicrobiana? Então eu tenho que comprovar. Eu vou estudar esse, vou ver. Esse é melhor que esse é mais indicado para isso, esse é mais indicado para aquilo. Tudo tem que se basear em estudos científicos, e é nisso que a gente se baseia aí todo o nosso desenvolvimento. Bom, então, aplicação do óleo. Já entendemos a importância do ozônio, já entendemos por que você trabalha mais com óleo de girassol ou óleo de oliva. Aí você já explicou também como é que se fixa esse ozônio, né? Que são, na verdade, essas moléculas ozonídeos, né? Então já temos o produto ali de primeiríssima linha e de qualidade. Agora, aplicação, função. Hoje, né? Hoje a gente já tem diversos ensaios, tanto pré-clínicos, tanto ensaios in vitro, diversos ensaios que demonstram o quê? Que a gente tem
uma aplicação, uma vasta ação que a gente fala antimicrobiana de amplo espectro, ou seja, ele inibe vírus, fungos e bactérias. Tanto bactérias gram-positivas, fungos de todas as espécies, vírus, porque ele tem um mecanismo de ação diferente de um antibiótico, que ele é seletivo por uma determinada categoria de micro-organismos. O óleo ozonizado, ele tem uma ampla ação antimicrobiana, né? Então, ele tem uma atividade importantíssima para fungos, para bactérias e para vírus. Então, aonde você tiver uma infecção tópica, né? Na pele, na mucosa, enfim, aonde você tiver um risco de infecção ou uma infecção, o óleo, ele tem essa ação. Uma outra ação importante do óleo é essa capacidade de regeneração tecidual. Então, hoje a gente já tem estudos demonstrando que ele tem tanto uma ação anti-inflamatória tópica, mas quando ele estimula fibroblastos, ele estimula a formação de novos tecidos, ele estimula a formação de colágeno. Então, aonde eu necessitar de cicatrização, né, de regeneração, eu também tenho essa ação importante dos óleos ozonizados. Eles estimulam fatores de crescimento, que são importantes nos processos de cicatrização. Então, duas palavras, se eu pudesse dizer duas palavras, seria antimicrobiano e regeneração tecidual.